Olá, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso programa Linha de Frente. Quero mais uma vez agradecer o pessoal do CT Segurança, o Silvano, o Christian, o Kleber, meu amigo Vini, que está aqui na retaguarda. São as pessoas que têm feito a diferença aí há mais de um ano, com um conteúdo fantástico, desde o Café com Segurança, logo de manhã, e vários programas, todos disponibilizados no YouTube, na internet, todos gratuitos, com muito conteúdo à disposição sua, que quer se aperfeiçoar na parte de segurança pública, na segurança privada, na parte de inovação, de tecnologia. Não deixem de procurar os produtos que o CT Segurança tem oferecido, e eu sou um desses privilegiados, há quase um ano, aqui toda quarta-feira, fazendo esse programa Linha de Frente, onde eu realizo um sonho de trazer aqui pessoas que têm uma trajetória bacana, inspiradora, pessoas que fizeram e fazem a diferença nas suas opções de carreira, e hoje não é diferente. Estou aqui com um grande amigo, uma pessoa que trabalhamos juntos durante um tempo, o Coronel Flávio César Montebello Fabbri. Coronel Fabbri, meu convidado de hoje. Antes de ler o currículo do Fabbri, eu quero dar as boas-vindas a você, agradecer a sua gentileza de ter aceito o nosso convite aqui para participar do Linha de Frente, e eu tenho certeza que hoje vai ser um programa espetacular, porque nós vamos apresentar uma modalidade de trabalho que a Polícia Militar, por meio da nossa Corregedoria, faz, que pouca gente conhece, um trabalho muito nobre, um trabalho que nos enche de orgulho, e isso daqui a pouquinho eu vou revelar para vocês, que vai ser o conto da nossa entrevista. Mas agora é hora de dar as boas-vindas ao Fabbri e dar a palavra para você também, desejar boas-vindas a todos aqueles que estão nos assistindo aqui. Muitos, Fabbri, nos assistem aqui ao vivo agora, mas muitos também depois acessam o nosso conteúdo no YouTube para poder assistir posteriormente. Nós sabemos que os dias e as noites estão muito, sim, complexas por parte das pessoas. A pandemia tem obrigado as pessoas a trabalharem home office ou até fora, e o espaço fica bastante concorrido. Por isso a gente sabe que muita gente assiste posteriormente. Mas a você que está nos acompanhando aqui, seus amigos, Fabbri, meus amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, muito obrigado por prestigiar essa live aqui com uma pessoa tão distinta como é o Coronel Fabbri. A palavra está contigo, Fabbri. Comandante Luca, é um privilégio, muito obrigado, uma boa noite ao senhor, boa noite a toda a equipe CT Segurança, a todos que nos ouvem também. E eu só tenho que agradecer muito essa oportunidade que o senhor e a equipe CT Segurança nos estão proporcionando. Muito obrigado, comandante. Eu quero mandar um abraço especial ao Coronel Santiago, também veterano da Polícia Militar, meu amigo, que me lembrou, né, e me indicou você, né, fez essa ponte, né? Então, obrigado, viu, Santiago? Aquilo que foi a sua sugestão, a sua recomendação, está agora se tornando realidade. Eu estou muito feliz com a sua indicação de trazer aqui o Coronel Fabbri para o nosso bate-papo, né? Ele é coronel da Polícia Militar, coronel veterano da Polícia Militar, e eu sei que ele não vai conseguir muitas vezes me chamar de Luca. Eu gostaria que me chamasse de Luca, até porque eu sou tenente-coronel e eu deveria chamá-lo de senhor. Essa é a verdade, né? Mas a gente tem uma questão na nossa carreira que é curiosa, e fica aqui à vontade. Eu vou chamá-lo de Fabbri sempre, e você me chame como você quiser. Mas o Fabbri, ele é coronel da Polícia Militar, coronel veterano, ele é bacharel em Direito, também fez o curso de aperfeiçoamento de oficiais, é mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Ele tem uma experiência profissional na área operacional muito grande. Nós nos conhecemos na área de choque, mas ele também foi da Força Tática, foi do Comando de Operações Especiais, que é o nosso COI, a tropa co-irmã do GAT. Ele também trabalhou no Centro Integrado de Comando e Controle durante a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, aqueles dois eventos que nós tivemos aqui no Brasil, importantíssimos, né? Que foi a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. São eventos questionáveis do ponto de vista aí, se era oportuno ou não era, se era necessário construir estádio ou construir hospital. Essa é outra história. O fato é que o país teve essa opção, e à medida que teve essa opção, as forças de segurança foram chamadas para poder dar suporte, e o Fabbri teve um papel importante nesses grandes centros que foram criados Brasil afora, centros integrados de comando e controle, para poder cuidar aí dessa integração de todas as forças, de todos os atores que atuavam ou que atuariam nesses dois eventos grandes. E aí surge uma guinada na vida do Fabbri. É sobre essa guinada que eu quero muito enfatizar aqui. Quando ele foi para a Corregedoria da Polícia, eu quero fazer um recorte aqui importante. A nossa Corregedoria
é um órgão de muita respeitabilidade na nossa instituição. A gente tem muito orgulho da Corregedoria da Polícia Militar, porque ela faz um trabalho muito forte, e um dos trabalhos da polícia, da Corregedoria, na nossa instituição, que é cuidar das questões internas, né, da disciplina, das faltas disciplinares, dos crimes militares, em parceria com o nosso Tribunal de Justiça Militar. A Corregedoria tem um serviço, e é esse serviço que a gente vai comentar bastante aqui, que é o Departamento do PM Vítima, ou seja, é um grupo de policiais militares, oficiais e praças que são designados especificamente para apurar, localizar e prender esses criminosos que praticam crimes contra policiais militares, né? Policiais militares são assassinados, seja na hora de serviço, seja na hora de folga, por criminosos algozes, e esse grupo tem essa finalidade de fazer essa apuração, tentar localizar e prender esses criminosos que vitimaram os nossos irmãos de farda, os nossos integrantes, né? A carreira do Fábio, obviamente, por ter muito da parte operacional, fez com que ele tivesse muitos cursos, né? Como, por exemplo, o curso de armas e táticas especiais, um sniper também, tem o curso de controle de distúrbios civis, o curso de gerenciamento de crises, o curso de descontaminação de massas em ambientes de guerra química, radiológica, nuclear e bacteriológica. Acho que é isso, né? Que a gente fala, Fábio? BRN, isso mesmo, comandante. Biológica, radiológica e nuclear, né? Nuclear. Essa parte toda é uma especialidade do Fábio. Aliás, eu me lembro muito, Fábio, quando a gente se encontrava lá no choque, que você era um estudioso disso, da parte de armamento, de munição, de munição química. Eu me lembro. Essa é a foto que eu tenho de você, sabe? Essa é a foto que ficou marcada. Depois a nossa carreira seguiu caminhos diferentes e você foi para a Corregedoria. E aqui, uma das coisas que nos traz aqui, embora eu não tenha fisicamente aqui, eu recebi em gentileza da parte do Fábio o livro dele, Prazer em Conhecer, Departamento PM Vítima. Você pode mostrar, Fábio, por favor, o livro? Posso. Inclusive, esse exemplar é do senhor. Obrigado, eu vou ganhar. Olha, Prazer em Conhecer, Departamento PM Vítima. E o Fábio, que é o autor do livro, junto com o Ricardo Savi. A primeira pergunta que eu queria te fazer, Fábio, com relação aí até uma homenagem aqui ao Ricardo Savi. Quem é Ricardo Savi? Ricardo Savi, comandante, uma coisa, eu sempre vou chamar o senhor de senhor, porque primeiro que foi meu professor, segundo que me ensinou tanto lá quando estávamos no terceiro de choque, e um dos primeiros contatos que tivemos, isso aqui o senhor vai se recordar, foi quando o senhor atendeu uma ocorrência com a equipe de GAT, em que um veículo da SAP, da Secretaria de Assuntos Penitenciários, ela estava na rua e de uma hora para outra os próprios presos tomaram como reféns, né? Isso aqui acho que o senhor lembra, né? Isso. Entrou para a penitenciária, eu era a primeira viatura de choque próximo, acompanhei e depois logo o senhor assumiu a ocorrência. Acho que o senhor vai lembrar dessa daqui, né? Eu lembro. O Ricardo Savi, né? Aqui o coautor do livro, ele é um capitão, é um amigo pessoal, aprendi muito com ele. Normalmente a gente fala que os mais velhos, né, os mais novos aprendem com os mais velhos, mas eu posso falar que, tanto em relação ao Ricardo Savi como aos demais da equipe, eu tive sorte. Com certeza eu aprendi muito mais do que eu ofertei lá na equipe, que é um trabalho sui generis, é um trabalho diferente, né? Até para nós, né, que desde a formação, o nosso trabalho é aquela parte de policiamento ostensivo, a parte de policiamento fardado, aquela resposta imediata que é dada, né? Ele é um serviço que é um pouco diferente. O serviço de corregedoria, o serviço do Departamento PM Vítima é um trabalho um pouco diferente daquele que temos desde a nossa formação inicial, quer seja do policiamento extensivo, quer seja para aquele pessoal que deseja se aprimorar mais, ele opta por se voluntariar ao GAT, ao COI, enfim, até porque eu tenho literalmente com o mesmo uniforme com que eu aposentei, né? Eu trabalhei uma boa parte da carreira em traje civil e barbudo, né? Então não mudou muita coisa esse ano e meio que praticamente que eu aposentei, né?
E o Ricardo Salles, ele tem uma história muito, atualmente, se não for, é um dos oficiais mais experientes nessa parte de investigação, essa parte do trabalho, né, de levantamento de informações, tem uma capacidade muito grande de trabalhar em perfeita sinergia com a Polícia Civil, outros colaboradores, da mesma forma que o senhor e os outros combatentes de GAT, né, que vamos dizer assim, tem não somente aquela capacidade técnica, mas tem aquela capacidade de trabalhar junto, né, trabalhar com outras pessoas, né. Ricardo Sabe, ele tem essa característica do Acho que o Fábio travou um pouquinho. Vamos ver se ele volta. e trabalhar aprende muito com ele e também, como o senhor comentou, né, a gente estava conversando com o Otávio, subtenente Otávio, né? O O Fábio é subtenente, capitão ainda e continua lá no PM Vítima? continuando o PM Vítima, ele tem aquela história, né? A gente, dentro de uma unidade, a gente tem. A unidade, claro, ela possui a sua doutrina, ela possui pessoas, possuiu e continua possuindo pessoas extremamente capazes e vocacionadas, né? Mas a gente tem aquelas pessoas, né, que a gente sempre encosta para saber, puxa, como funciona isso? Qual o melhor caminho? Aquela experiência, não só a boa experiência, né? Mas principalmente ele tem uma característica, ele participa de quase todas as ocorrências. É uma Bacana. coisa que eu aprendi com o senhor, era uma característica do senhor, né, quando estava no GAT. Vou continuar chamando o senhor de senhor sempre, que a gente via que aquilo que aprendíamos, né, no GAT, no COI, no choque, né, oficial sempre junto, né, o oficial sempre lá junto com a equipe, o oficial atuando, né, é uma característica que tem o departamento PM Vítima. Isso aqui é uma das coisas que o SAB fazia e eu também lá. Então, Bacana. A qualquer gente comanda ocorrência que pelo tinha, exemplo, estava né? junto. A gente comanda pelo exemplo, né? Isso Aliás, é mesmo, uma frase que a gente usa muito em alta performance, as palavras convencem, mas o exemplo é que arrasta, né? Uma frase que está, inclusive, exatamente. lá na nossa Academia de Polícia do Barro Branco, num daqueles murais que sempre tem frases importantes, uma delas é essa daí, né? Muito importante. Eu queria aproveitar ainda em termos de homenagem, né? Falamos agora do coautor do livro, que é o Ricardo Save, mas quando eu comecei a olhar o livro, aqui no arquivo PDF que você teve a gentileza de me mandar, me tocou bastante e eu vi assim um carinho muito especial e até confesso que me emocionei com a questão do subtenente Otávio, que nos deixou agora no ano de 2020, no ano passado, né? Isso. Nos deixou aqui do plano terrestre, está no plano espiritual. O subtenente Otávio me parece que era uma pessoa muito querida, né? Tinha um apelido de velho teimoso. Conta um pouquinho do Isso, subtenente Otávio, até para a gente homenageá-lo aqui, Fábio. Eu achei legal a gente fazer essa homenagem a um combatente nosso que não está mais aqui conosco, mas continua olhando por nós aqui, com certeza, né? o Otávio era aquela pessoa icônica, né? E a gente até falava que ele tinha aquela sutileza de um paquiderme, né? Como o Fami tá. Mas ele, hoje, né, comandante, a gente vê muito, até em redes sociais, né? Aquelas circunstâncias que parece que muitas vezes o pessoal vive um personagem que na verdade não é real, né? A gente até fala brincando entre nós, acho que o senhor também. Tem gente que a gente vê o Instagram, parece que, olha, esse cara é só do CIOs, Força Delta, né? Mas pelo menos o Instagram é. E o Otávio, ele não era uma. Ele sendo o policial mais antigo, já com tempo de aposentar, o, ele ia para todas as operações, todas, sem exceção. Estava lá, estava fazendo a diferença, com o jeitão dele fechado, né? Ele é um cara que era vinculado com a missão. A vida dele era a missão, era servir, estava junto, não tinha missão, não teve missão importante que não teve a participação dele. E o que foi interessante, nós tivemos alguns eventos em que literalmente a boa resolução, a ação se deu por ele. Eu vou citar o caso de um capitão da rota, de uma policial feminina, depois a gente fala de um evento que envolveu o capitão da rota, que também ele estava lá, né? É, E ele e a gente estava numa favela aqui de São Paulo, né? Que em algumas novelas, né, acaba parecendo que é aquela coisa romântica, quando na verdade é uma situação que não é exatamente assim como está nas novelas ou no Instagram, né? E estávamos atrás dos homicidas de uma policial militar que foi arrebatada e depois morta por lá.
E nós descemos rolando. Na hora que ele estava fugindo, ele pertencia a uma facção pertencia ao crime organizado, né? Enquanto ele estava fugindo numa viela, o Otávio e parte da equipe o avistaram. O próprio Otávio saiu correndo, literalmente descemos rolando lá a favela, aquela situação até pitoresca, né? E então as primeiras pessoas que foram presas dentro da apuração desse crime, do homicídio dessa policial, tivemos um apoio muito grande da Polícia Civil, um interesse grande da Polícia Militar, mas quem desceu rolando a viela da favela com homicida foi o Otávio. Operações também que ele participava, então é aquela pessoa que ele estava, a vida dele talvez, o que muitas pessoas em 30 anos de serviço acham que passaram, né? Ou no dia do soldado vai lá e coloca a foto de guerra, essas coisas tudo, mas enfim, o que os outros acham ser era o que o Otávio era, né? É aquilo que a gente aprendia, né, comandante? Ser mais do que aparecer, né? Que, ó, o Otávio era. O Otávio, ele chegou a aposentar ou ele faleceu ainda nativo? Ele faleceu na ativa, estava de serviço, por incrível que pareça, não queria, o pessoal viu que ele não estava bem. O próprio capitão Ricardo Save foi quem falou: você vai para o hospital. Não, eu estou bem, eu estou bem. Não, você não está bem, é a ordem, você vai para o hospital. E foi devido ao Covid, tudo, né? A Covid foi que foi devido ao Covid. E o Otávio ele só foi para o hospital porque o próprio capitão Ricardo Sábio determinou que o fizesse, né? Mas ele era aquela pessoa icônica, não pedia nada, não era uma pessoa que vivia para a missão. Como o capitão Ricardo Sábio também o é. São aquelas pessoas que a gente guarda com carinho, em que a gente pode falar com certeza, comandante, a gente recebeu muito mais do que ofertou a eles. Bacana, que bacana. E, Fabri, me conta outra coisa que eu vi no livro também que me chamou a atenção. Por que vocês usam essa frase, os que jamais esquecem? Da onde parte isso aí? O que significa isso? Algumas pessoas associam erroneamente essa frase, né? As equipes Kidon do Mossad, quando na verdade não tem nada a ver com isso, comandante. Existe um ritual no departamento PM-Vítima em que, quando chegam novos agentes, quando chegam novos policiais para compor a equipe, principalmente isso aqui é uma iniciativa feita pelo SAV, né? A gente fizemos juntos isso. Já falavam que faziam antes, né? Fiquei olhando, via que não, mas a gente falou assim: vamos levar todo mundo para o pessoal ter ideia para quem a gente trabalha. Então, todos os agentes vão em uma manhã no mausoléu da Polícia Militar, no cemitério do Araçá, né? É feito um discurso, então é aberta a palavra. Nesse momento vale muito mais, talvez, a experiência do que propriamente a intimidade, né? Em relação ao propósito. E são lidas todas as cartas que são deixadas pela família nas lápides do mausoléu. Nós falamos que no mausoléu da Polícia Militar não é um lugar que celebra a morte, é um lugar que celebra a vida. Porque a vida daquela pessoa que está ali é tão importante que a família jamais esquece, a instituição não esqueceu a ponto de deixar no local de honra, né? Que esse Perdi o Fábio um pedacinho, deu uma cortadinha. Que passado. Deu uma cortadinha, mas você voltou. Vamos lá. Existem até algumas cartas que são passados 10, 20 anos, em que a família coloca que não esquecem jamais aquelas pessoas. Então, nós temos esse lema, aqueles que jamais esquecem, só por uma coisa simples: jamais esquecer da vítima, jamais esquecer daquela vida que se foi. Não é um número, nunca, né, Fábio? Não é um número, nunca. Existe até um amigo de equipe, né? Vou fazer referência a ele agora, né? Chama-se João, está se recuperando agora também da saúde. E ele falava uma coisa simples, né? Toda vez que chega um caso, é feita a formalização, um papel, e vira um inquérito administrativo, um IA, que nós chamamos. Vem um relatório inicial, que é chamado relatório de policial vítima, RPV, e ele migra depois para alguma coisa mais completa que chamamos IA, inquérito administrativo.
E o João sempre falava para a gente assim, da mesma forma que o Ricardo Savi, ele deixa bem claro, atrás de cada IA do Departamento de PM Vítima, tem uma viúva e um órfão que chora. Então, assim, nunca se Olha, esqueçam Fábio, desse. eu não sabia disso, eu perguntei realmente por desconhecer. Eu acho fantástico esse ritual que vocês fazem. Eu acho que é muito marcante. E vou te pedir uma gentileza agora. Você está com o livro em mãos aqui? Eu queria que Sim, você achasse, eu queria que você lesse uma cartinha ou um bilhetinho desses que está aí, porque eu vi esses bilhetes aí quando você me mandou o livro em sim. PDF, e eu queria que você lesse um. Escolhe um para o nosso público que está acompanhando aqui sentir o que é isso, sabe? Sentir que é um familiar, um filho ou uma esposa, é, Sim. com a saudade daquele que partiu no cumprimento do dever, né? Inclusive, se o senhor permitiu eu fazer um comentário que foi uma. Esse livro ele só saiu porque a gente tinha até por um tempinho, por um lapso, a gente tinha deixado de redigi-lo, né? E a situação do Otávio nos motivou a continuar, até porque tem muito dele aqui, muitas das orientações do Otávio aqui nesse livro. Nós pegamos uma das cartas aqui, que é um bilhete singelo, que é de uma senhorita chamada Juliana. Para sempre te chamarei, meu herói, sua filha Juliana. Ela se encontra junto com outra carta na lápide do pai. Inclusive também, até por iniciativa do Otávio, uma ideia do Otávio, e principalmente do Ricardo Save e do pessoal da equipe, a gente estamos doando tudo que a gente arrecada como royalty de autor nesse livro, nós estamos doando para a Associação de Policiais Militares e Deficientes Físicos do Estado de São Paulo. Então, nós fizemos o livro mais para chamar a atenção da vitimização policial, também uma homenagem ao Otávio, ao pessoal que trabalha, mas deste livro aqui, da nossa parte, tanto eu, Sábio, como o Departamento PM Vítima, a gente não está ficando com um único centavo, nós doamos tudo que recebemos. Outra aqui, comandante. Isso aqui é de uma carta do Dia dos Pais. Foi deixada por mãe e filha, né? Oi, amor. Minha eterna gratidão a você por ter me dado a sua melhor parte. A saudade é enorme e a falta que você faz é imensa. Mas cada sorriso e abraço de nossa princesa faz com que o meu coração se aqueça. Ela é um anjo cheio de luz que ilumina a minha vida e tenha certeza que a mesma luz chega até você. Que Deus te guarde. Te amo e te amarei eternamente. Da sua sempre, Mara. Isso daqui é uma carta de uma. Acho que talvez seja possível tanto o senhor como os demais que nos acompanham ver, né? Ela se encontra exposta, né, no mausoléu da Polícia Militar. Nós incentivamos, inclusive, quando íamos em outros quartéis, né, para falar sobre vitimização policial, para que os outros policiais vão até lá e leiam para ver como a vida é importante, né? Por isso que a gente fala que quando nós vemos uma carta dessa, por isso que existe até esse lema, os que jamais esquecem, que é justamente para jamais esquecer de dar uma resposta para ela. Quanto tempo demorar, onde quer que for, com que esforço que seja necessário, mas a gente fala, não é mais um local de trabalho, né? Então, naquele sentido pejorativo da palavra, né? Acho que tanto eu como o senhor já conhecemos tantos funcionários públicos alocados na PM, né? Ou na Polícia Civil. Nós temos temos uma imensa quantidade de bons policiais, muitos, a maioria vocacionada. Eu falo sempre, a maioria esmagadora é gente de bem. Sim, Infelizmente, tem notícia na mídia, ou tem espaço na mídia, só aqueles que são protagonistas das bobagens, né, das não conformidades, né, dos crimes cometidos por policiais, e aí ganham, e isso acaba contaminando a instituição como um todo. Né? Mas fica aqui para sim, você que nos acompanha nessa live aqui, a certeza absoluta, essa convicção, com muita confiança, que do nosso público, né, do nosso efetivo de quase 85 mil homens e mulheres espalhados nesse estado de São Paulo, nós temos a grande, esmagadora maioria, gente de bem, gente que é correta, gente que trabalha bacana, tem os virtuosos, aqueles que realmente ganham destaque e tal, mas a grande maioria é gente que faz o trabalho certo, né? E, infelizmente, como qualquer atividade, como qualquer profissão, nós temos aqueles que ousam descumprir as normas da instituição, os nossos valores, os nossos princípios, e infelizmente, são esses que têm destaque na mídia e acabam, né, enlameando também todos esses demais aí que fazem a coisa certa. Você sabe, Fábio, que você está me lembrando uma coisa, uma passagem que eu tive lá no GAT,
quando eu cheguei no GAT, e uma tropa de elite, ela tem 3 momentos, né? Treinar, dar treinamento e operar. Isso é uma das características de uma tropa de elite, portanto, uma sala de aula para nós é um local muito sagrado. E foi na minha gestão que foi criado o Delta, né? Que é um departamento de pesquisa, que foi, na época, quem cuidava disso para mim era o Cabo Ronda, né? Que foi um grande do GAT. Estou doido para trazer o Ronda aqui para um bate-papo, mas ele é meio tímido, não está querendo ouvir. Mas e aí que aconteceu? Nós mudamos de quartel e eu tive uma sala de aula muito bacana, equipamos a sala de aula com estofados, com cadeiras muito bacanas, com toda a tecnologia, e eu me lembro que eu coloquei a foto do Cabo Furlan na nossa sala de aula. O Cabo Furlan, para quem não sabe, ele é protagonista de uma das maiores tragédias que nós tivemos na história do GAT, que foi quando, numa ocorrência com refém, morreu a estudante Adriana Caringi, vitimada por um tiro de sniper do Cabo Furlan, que atingiu o criminoso, mas acabou atingindo a moça também, e ambos morreram. Né? Foi uma situação muito calamitosa, na época nós não tínhamos know-how, a doutrina não existia, era muita boa vontade, mas com pouca técnica em desenvolvimento ainda, estou falando de 1990, muito tempo atrás, e aí o que aconteceu foi que o Cabo Furlan ele foi processado, ele foi condenado, mas levaram em consideração todas essas circunstâncias como circunstâncias atenuantes e ele não perdeu a função. Ele foi condenado por homicídio a 2 anos de detenção, mas até 2 anos você não perde o cargo público, até 2 anos você pode cumprir a pena em regime aberto, e ele continuou trabalhando lá no GAT, não na parte operacional, mas como o nosso armeiro. Ele era meu armeiro lá, viu, Fábio? E eu fiz uma homenagem ao Furlan por ser, no meu modo de ver, o nosso herói vivo. O Furlan não foi lá para matar a Adriana Caringi. Ele foi para resolver a situação da maneira como ele entendia a época. Foi um erro. E ele pagou por isso, pessoalmente. Mas eu coloquei o busto dele lá, a foto dele na sala de aula do GAT, para marcar isso. Eu falei assim, trazer a Adriana Caringi nós não conseguimos, mas lutar muito para nunca mais ter outra Adriana Caringi, meus amigos, isso a gente vai fazer. Eu quero que toda vez que vocês entrarem aqui na sala de aula, lembrem desse caso, para a gente ter força e não repetir os mesmos erros. Né? Eu acho muito bonito fazer essas coisas, sabe, Fábio? Fiz isso eu falo com muito orgulho, como vocês devem ter o orgulho de levar lá o novato que está chegando no departamento, lá no Mausoléu, que é um local sagrado nosso, aqui no Obelisco do Ibirapuera, onde estão tombados lá os nossos heróis, aqueles que morreram no cumprimento do dever, e fazer esse ritual de iniciação, acho muito bacana. Eu queria entrar agora, Fábio, um pouquinho na parte prática, né? Porque o trabalho que vocês fazem, ele é um pouco fora daquilo que é o trabalho que a Polícia Militar aprendeu a fazer e faz por dever legal, né? Que é o policiamento preventivo, o gerenciamento de crises. Vocês têm um trabalho que se aproxima muito do trabalho da Polícia Civil, que é a parte de investigação. Conta para nós aí, e até para as pessoas que estão nos assistindo aqui, porque as pessoas não têm ideia do que é, por exemplo, uma campana. O que é fazer uma campana? O que é fazer um acompanhamento? Divide com a gente essa história, para o pessoal ter uma noção da dificuldade, né, Fábio? Sim, comandante, a parte investigativa nesse aspecto, né? A gente fala que a PM Vítima é uma equipe que ela trabalha em perfeita sinergia com a Polícia Civil. Principalmente, já temos vários casos, várias ocorrências. A gente enxerga muito, ao contrário do que o pessoal possa imaginar, se a gente eu vou até citar um nome, até porque a gente pega policiais civis, como a gente pega o Fabian, o pessoal da DIG Santos, o Dr. Lara. Então, a gente praticamente os enxerga como se fossem parceiros. Quando a gente pega esse pessoal, fala assim, pô, mas é Polícia Civil, Polícia Militar. Então, realmente, a gente trabalha junto e posso falar assim, trabalha muito bem. Então, do tempo que a gente permaneceu na equipe, né, agora já na reserva, a gente, né, mas eu posso falar que o nosso relacionamento é ótimo, dividimos os trabalhos de campo, tem uma somatória de esforços com o propósito da resposta. Então, quando o senhor fala assim, né, o chão de fábrica se fala, o chão de fábrica se fala assim, acima de qualquer outra coisa, né? Então, a PM Vítima nasceu um bom tempo atrás. Ela, na verdade, pesquisas, né, deram a entender que nasceu em 1983. Alguns falam que foi antes, outros depois, mas, enfim, as pessoas que conversamos falam, olha, era um briozinho, uma equipe pequena em 83.
Alguns muitas vezes falavam que realmente era uma equipe que trabalhava de forma parceira com a Polícia Civil, somente para tentar localizar, prender homicidas de policiais militares. E outros falaram assim, olha, em determinada época, o pessoal também olhava para ver se tinha alguma não conformidade nessa morte. O que é fato, comandante, é que hoje assim, a finalidade do Departamento PM Vítima é atuar de forma parceira com outras instituições, frente com a Polícia Civil. Eles trabalham uma sinergia perfeita, em que o pessoal vai tentar tanto auxiliar, né? Claro, vai ter o inquérito policial na delegacia, vai ter o trabalho do delegado, vai ter a expedição desse material, de tudo que foi arrecadado para o Ministério Público, Judiciário, e boa parte dessas ações operativas ficam com o Departamento PM Vítima, da mesma forma que com outros. É um polo facilitador, é um polo que. É um trabalho sui generis, comandante, é um trabalho que ele é único. Eles diferem, né? A gente vê que o próprio pessoal do Departamento de PM Vítima, até no Lido, em relação a contatos externos, tudo, né? A gente fala brincando, você vai pegar informação de homicida onde, né? Bom, não vai ser numa igreja muitas vezes, né? Apesar que já prenderam já homicídio em igreja, e não vai ser num converscote familiar, né? Então, são policiais militares que estão acostumados a ter contatos com colaboradores, né? Leia-se informantes, trabalham conjuntamente, tivemos muitas operações com as delegacias, principalmente com a DIG Santos, a DEIC, principalmente, os distritos territoriais, né? E dentro desse trabalho incluiu o que a gente fala campana, né? Olha, veio uma informação com quem? Com algum colaborador, com alguma testemunha, como verificar se essa informação realmente corresponde à realidade e isso possa ser arrecadado por inquérito da Polícia Civil. Perfeito. Então, o pessoal vai fazer uma vigilância, né? Usa uma viatura que é um carro convencional, né? Uma viatura descaracterizada, e vai ficar, às vezes, 1, 2, 3, 10 horas, 20 horas, 30 horas, 40 horas, às vezes, no mesmo lugar, verificando se aquela pessoa que seria teoricamente o alvo, né, a pessoa que as informações iniciais apontam como autor, coautor, ele tem alguma participação, comportamento. São feitas entrevistas também, né, com outras pessoas para que possa depois ser formalmente colocado no, vamos dizer assim, no papel, né, do inquérito isso. É um trabalho de investigador. Você E o sabe, Fabrício, foco. eu tenho amigos na Polícia Civil, sou muito orgulhoso, eu tenho bons amigos na Polícia Civil. Um deles, o doutor Youssef, foi o prefaciador desse meu último livro, que é o Insegurança Pública, Apontamentos de um Comandante Veterano. Uma vez eles comentaram comigo que existem assim alguns novos integrantes, né, pessoas que querem se candidatar a essa carreira, e o sujeito ele vem com uma ilusão, assim, porque ele fica assistindo esses filmes, essas séries, etc., né, do FBI, essa coisa, e aí quando manda o cara fazer uma campana, ele tem que ficar lá 12 horas, não dá para comer um lanche, tem que ficar lá no lugar, e o cara acha que não existe esse negócio. Me faz lembrar também uma situação que aconteceu comigo, falei, muito cômica essa daí, está até na internet. Um dia recebo um telefonema de uma produtora, e eles falaram assim, olha, nós estamos fazendo uma reportagem, uma matéria sobre um novo console aí desses videogames super modernos, não sei qual que era, se era o PS4, não lembro, né, o negócio, Xbox e tal, e tem 3 jogos que eles lançaram. Um jogo é um jogo de luta, e para o jogo de luta nós chamamos o Cigano, aquele lutador de MMA, para fazer um comentário. Tem um jogo de corrida, e esse jogo de corrida nós chamamos a Bia Figueiredo, para poder testar E tem um jogo de parte tática, aí, de equipe tática, que a gente queria você. Você topa? Eu falei, topa, não tem problema. Eu sou um cara muito aberto para isso, sabe, Fábio? Aí me chamaram, marcaram o dia, eu fui, cheguei no estúdio, Fábio, aqui perto da Doutora Arnaldo, na Zona Oeste de São Paulo. Eu entro no estúdio, tem aqueles alto-falantes, aquela telona bonita, um sofazinho com o console lá. E aí eu fiquei lá, o cara falou, não, você joga videogame? Eu falei, já joguei quando era criança, eu não sou muito aficionado. Vai brincando aí enquanto a gente prepara. Enquanto a gente prepara aqui a gravação e tal. E aí eu peguei o console, aquele baita joystick cheio de coisa, comecei a jogar o treco, sabe, Fábio? E aí você vai pegando o jeito, só que eu não sabia, eu estava sendo filmado. E aí eu estava lá naquela coisa, naquele frisson,
Eu terminei, ele falou, bom, obrigado, Lucas, mas vocês não vão filmar? Não, a gente já filmou você. Agora a gente só quer que você responda umas perguntas. Eu falei, não, tá bom, né? Que me queriam espontâneo, né? Eu não sabia, mas foi uma estratégia deles. Aí ele falou assim, primeira pergunta que eu te faço, o que você achou do jogo, sob o ponto de vista da realidade? Eu falei, olha, cara, é sensacional. Meu, a parte gráfica, a comunidade que a gente entra aqui, sabe, como se fosse um local, né, conflagrado, pô, né, os prédios, escadas, muros, pô, que bacana, show de bola. E com relação à parte tática, eu falei, meu, essa foi a parte que mais me encantou, porque as armas que vocês têm aqui disponíveis são as armas que eu uso lá no GAT. MP5, pistola, a parte técnica, transição de arma, tomada de ângulo, Fabri, era tudo assim, sabe, super sofisticado e tal. Eu falei, cara, que show de bola, os equipamentos, todo pool de colete, capacete balístico, sabe, e a parte tática, inclusive, falei, sensacional. Ele falou, tem algum ponto positivo? Eu falei, também tem. Também tem. Porque sabe o que acontece? Aqui, cara, eu tomava um tiro, eu ia lá, pegava uma maletinha de primeiro socorro, ficava vivo de novo, meu amigo. E na vida real, meu amigo, não é assim. E outro detalhe aqui eu subi muro, pulei escada, subi telhado e tô tranquilo, cara. Mas lá dói joelho, você raspa cotovelo, você se cansa, cara. Então, é diferente aqui o mundo do videogame com o mundo real, né, cara? E eu acho que é isso que você falou da campana, né, Fábio? Que às vezes a pessoa vê muita coisa de FBI, de CIA, de tecnologia, de rastreamento por telefone celular, mas tem hora que você tem que ir a campo mesmo, né, Fábio? Ficar lá fazendo uma campana para ver uma movimentação, né? Que é essa parte curiosa. Se o senhor permitir, teve até uma curiosidade, né? Eu só não vou colocar a foto aqui, porque no livro, mas a gente foi fazer uma campana só para ter certeza que um alvo nosso morava em determinado lugar. Só que era no meio de uma comunidade, né? Assim, favela, né? Favela, extremo sul de São Paulo. E não tinha outra forma de fazer essa campana que se não entrar com um carro lá dentro, bem de manhãzinha, né? E esperar ver se o cara saía, né? O cara com mandado de prisão, tudo, né? E a gente foi com alguns agentes e ficamos lá. Chegamos umas 5 da manhã e saímos por volta de umas 8 da noite, né? Ficamos lá o dia inteiro para ver se ele aparecia. Só que aí tem aquela coisa, né, comandante? Nasce o dia, as pessoas vão indo, o pessoal ia até trabalhar, ia para a escola, depois a gente viu o pessoal voltar para a escola, depois o pessoal almoçar e a gente lá dentro. E esquentando, derretendo, tira a camisa, né? E a gente estava parado lá dentro e apareceu os amigos desse cara, tudo fina flor da sociedade paulista, né? E o que aconteceu? Eles olharam o carro e começaram a botar a mão para ver se enxergava dentro. E a gente parado lá quieto, né? Tinha que ficar quieto também, né? Só, né? Além de ficar parado e com o calor, a gente derretendo, a gente tinha que ficar quieto para o cara não ouvir a gente. Como eles não conseguiram enxergar dentro do carro, eles começaram a espremer espinha e limpar o dedo no... A gente falou, caramba, estamos no meio da favela, derretendo aqui no meio. Ficou uma hora, a gente derreteu, secou mais umas 10 vezes. E os ladrão lá, tudo espremendo espinha e olhando no retrovisor do carro, passava a mão aqui, tudo, né? A gente falava assim, se um dia a gente falasse que passasse por isso, ninguém acredita, né? O pessoal assiste Miami Vice, acha que a campanha é 15 minutos, já sai alguém, o carro sai correndo, ninguém vem, não é assim, comandante. Eu queria explorar aqui um caso que me marcou demais, e eu sei que vocês trabalharam nesse caso. A conversa flui aqui, passa muito rápido o tempo, né? Mas quando eu atuei naquele caso do Silvio Santos, quando o Fernando Dutra fez o Silvio Santos como refém, a primeira viatura que chegou lá, quando alguém denunciou que o provável criminoso teria invadido a casa do Silvio Santos, foi uma viatura de um jovem tenente chamado Tenente Henriques, o Tenente Henrique. O Tenente Henrique era, acho que aspirante ainda, o segundo tenente novinho, ele avisou, e a partir daí a coisa tomou toda uma proporção enorme, eu atuei naquele caso e tal, e o Tenente Henrique acabou sendo uma pessoa despercebida nessa história como um todo, muito embora tenha sido o primeiro policial que chegou lá e tomou aquela primeira providência de isolar o local, as primeiras medidas. Foi muito bacana, eu rendo minha homenagem. Foi a única vez que eu tive contato com o Tenente Henrique, assim, en passant, nem foi pessoalmente, porque eu cheguei depois da ocorrência, atuei como negociador e a coisa foi resolvida.
Depois eu soube que o Tenente Henrique, ele foi para a rota. Ele foi para a rota. E aí, até onde eu sei, Fábio, eu quero que você depois complemente, se eu estiver esquecendo alguma coisa, ou num dia, num final de semana, ele estava com a família, fazendo um churrasco em casa, numa situação totalmente tranquila. Me parece que um filho ou dois filhos dele foram comprar um pão na padaria, alguma coisa assim. Na volta foram rendidos e ali na porta de casa os criminosos invadiram a casa e pegaram a família inteira ali, né, para fazer um roubo na casa. E o Tenente Henrique estava lá, provavelmente de short, né, curtindo lá, fazendo um churrasco. E aí o que acabou acontecendo foi que os criminosos, naquela sanha criminosa de subtrair os bens da casa, viram lá provavelmente alguma coisa que relembrasse a atividade policial dele, ou uma camiseta da rota, alguma coisa assim, e aí não teve, ao que me consta, não teve nenhum tipo de... Ele foi baleado, mas, se não me engano, tomou muitos tiros, na verdade, né, Fábio? Ele foi muitas vezes baleado, mas no milagre ele foi socorrido, os criminosos fugiram e ele ficou muitos dias, talvez semanas, numa condição muito delicada, assim na linha assim para partir, e os médicos com um esforço enorme ali para poder fazer a recuperação do Henrique. E eu me lembro que eu acompanhava isso, acompanhava os boletins dos amigos mais próximos, tal, para ver. E um dia aconteceu algo surpreendente. Eu tive uma notícia assim de que ele tinha tido uma evolução, né? Conseguiu dar uma subida num degrau, mas foi a subida no degrau e depois a queda para falecer. Foi uma situação muito triste, né? Nós perdemos um oficial de rota, foi uma coisa muito marcante. E aí que eu quero a outra parte da história, eu quero que você conta aqui agora para mim, para todo mundo que nos acompanha aqui. O PM Vítima foi acionado para isso. Eu queria saber qual foi o trabalho que vocês fizeram no caso do Tenente Henrique, que hoje foi promovido a capitão, né, post-mortem. É o capitão Henrique, que foi oficial de rota, e eu queria saber qual foi o papel do PM Vítima nesse caso, Fábio. Perfeito, comandante. Inclusive, o Ricardo Save e também o Otávio, tanto o coautor do livro como o homenageado ao livro, eles tiveram uma participação incisiva nesse caso. Um dos fatores que ocorre a potencialização de violência, no caso, quando a gente fala de vitimização policial, é quando o criminoso detecta a condição funcional daquela pessoa. Se é que é um policial, é. Então, a gente tem vários. Então, assim, independe muitas vezes de reagir ou não. Então, vira-se literalmente uma loteria. Então, em relação à vitimização policial, o Sábio ele usa até um termo que é muito específico, né? Ele fala assim, olha, se a gente pegar 30 pessoas que são vítimas de roubo de moto, muito possivelmente a gente vai ter 30 boletins de ocorrência de roubo desse veículo. Se é detectado que esses 30 são policiais, o senhor vai ter pelo menos os 28 de latrocínio, de homicídio, enfim. A condição policial é um fator potencializador de violência. Quando o pessoal abriu a porta da casa dele, como o senhor citou, um evento familiar, um evento festivo, né? Foi um crime aleatório, não foi um crime que foi direcionado à pessoa dele. Mas os infratores adentraram na residência, criaram aquele terror tudo. Ele foi defender, inclusive, a própria família. Como praticamente todos nós temos na nossa casa uma lembrança da nossa, ou o nosso fardamento, ou alguns itens, né? Ou que sejam livros, um capacete, algum item que nos identifica como policiais, né? E ele temeu, inclusive, que a família dele fosse vítima dessa violência e defendeu a família dele. Foi um herói. Ele realmente foi um herói. E da mesma forma que o senhor teve essa percepção, ele é uma pessoa extremamente querida dentro da Polícia Militar. A gente percebeu, inclusive, isso aqui pela forma que, quando aconteceu esse evento, pela forma que aconteceu e pela pessoa que foi vitimada. Houve um esforço muito grande, tanto do serviço reservado da Polícia Militar, o pessoal do 1º Batalhão de Choque, houve empenho do Departamento de Vítima, da Polícia Civil. A Polícia Civil teve uma atuação também bastante incisiva, foi uma somatória de esforços. No livro nós citamos a prisão do último, que é o último alvo nosso. Esse alvo ele se encontrava numa favela na região oeste da capital paulista,
apesar da tenridade, né? É um cara, se eu ver a foto, assim, ele é um cara muito novo, ele não é um cara que fala assim, vê na rua, fala, isso aqui não ameaça para ninguém. Sim, ele era, era uma quadrilha que era especializada em roubo à residência. Esse crime na casa do, que ocorreu na casa do Tom Henriques, ele foi um crime aleatório, viram uma janela de oportunidade, exploraram e aconteceu isso. E houve a palavra campana, eu vou falar para o senhor, ela se aplicou muito nesse caso, porque nesse último alvo nós fomos 8 vezes, até sabendo que esse criminoso estava lá, onde ele se encontrava, onde ele se achava, e nós não o víamos. É uma área de operação extremamente complexa, porque nessa comunidade todo mundo se conhece. Então, quando nós circulamos lá para dentro, algum colaborador, mas principalmente a equipe PM Vítimas circula, a gente faz, a gente fala aquela questão de o pessoal muito fala das equipes táticas, né, que é de alto perfil, baixo perfil, mas não em relação ao desempenho, em relação à visibilidade, né, aquele impacto visual. Então, nós somos o contraponto, nós somos a outra parte. Quando o SAS britânico fez a Operação New Road, né, na Embaixada de Irã em Londres, percorreu o mundo, né, a foto dos agentes do 22 SAS entrando pela janela. É normal nós pegarmos algumas equipes como o GAT, e a primeira coisa que chama atenção, além da conduta, do profissionalismo, da serenidade, o equipamento, né? Então nós temos um alto perfil dessa parte. O PM vítima é o outro ponto, a gente prefere sumir no terreno, ser visível. Por isso que também um dos apelidos, a gente descobriu, inclusive, foi nessa ocorrência do capitão, que quando nós prendemos, a equipe prendeu o último homicida, justamente na véspera em que o então Major Cássio, né, um outro excepcional profissional, hoje Coronel Cássio, comandante do CPI-6, fez homenagem, né? A gente prendeu, eu falo assim, me fala assim, você está usando que vai fazer homenagem para Henrique amanhã? Eu falo, vamos. A gente até ligou para ele e avisou, né? Então, nossa ideia é simplesmente subir. Nessa ocorrência, a Polícia Civil depois me deu um toque e falou, a gente estava em contato aí com uma outra colaborador nosso, né? Falaram que os fantasmas vieram aqui. A gente não sabia também, em alguns locais, o apelido da equipe é fantasma. Da mesma forma que os comandos, as forças especiais fazem questão de salientar, falar, os fantasmas, né? Tudo, né? Fantasmas. Mas os próprios criminosos chamaram. A gente tomou como elogio, né? Como fantasma. A penúltima campana que foi feita foi no final de semana, nesse local, com o pessoal, com uma subequipe nossa esperando há horas. E houve aquele pancadão, né? Na favela. E saiu esse alvo com dois outros seguranças dele, certamente armados com armas longas, né? No primeiro momento o pessoal detectou como se fossem fuzis de assalto, no meio daquele fluxo, né? Então a gente deliberou que não valeria a pena para, naquele momento, a gente tentar prender. O pessoal falou, vai ter combate aqui, vai ter danos colaterais, a gente vai ter vários outros cidadãos aqui com se ferir, deixa para lá. A gente voltou para casa e falou, pô, não foi hoje. O senhor permite eu vou citar até o senhor como exemplo e também, como o senhor falou, que diferencia uma unidade especializada das outras, o pessoal imagina, o pessoal é mais forte, treina tudo. Na verdade, quando não dá certo algo, a gente voltar no outro dia de serviço como se fosse o nosso primeiro, querendo fazer o nosso melhor. Então, aquela alternância, poxa, não foi hoje, né? Isso aqui é uma constante lá no departamento de vítima. O pessoal, às vezes, talvez na própria unidade nem imagina quanto de esforço físico e cansaço envolve esse tipo de operação. Voltamos num outro dia, depois a gente ficou sabendo que ia ser véspera da homenagem à viúva, o órfão dele. Ficamos o dia inteiro, a manhã inteira, anda lá para o meio, nada, 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 e a equipe tem até aquela coisa, talvez espiritual, né? Transcende a parte religiosa. Não, vai ser hoje. Veio do nada. Vai ser hoje, vai ser hoje, vai ser hoje, o cara tá lá. E a gente fizemos uma operação relâmpago, né? Ah, foi feito o adentramento para lá. Primeira coisa que a gente viu na hora que abriu a porta da viatura, falou nosso alvo. Ele tinha dois seguranças, um dos seguranças certamente com um fuzil, porque foi possível divisar o perfil, né, do carregador.
de uma arma similar às de origem soviética, tudo, e o outro com uma arma longa que a gente não soube divisar se era uma espingarda ou um fuzil. A ação foi tão perfeita, né? Então a gente já tinha da mesma forma que uma equipe de táticas e armas especiais, né? Foi feita uma divisão de tarefas, né? O controle do perímetro, a detenção do alvo. Não foi feito nenhum disparo nem nada. Os dois seguranças deles correram para uma viela. A equipe assumiu postura de conduta de patrulha para retração com o alvo e de lá para a delegacia, né? Então, para a gente, aquilo lá foi um momento espiritual. Ele não foi rápido, exigiu muito, muito, muito trabalho para chegar até lá. O Otávio mesmo foi várias vezes para lá, o Sávio, os outros demais agentes. Eu só não estou falando os nomes dos demais agentes para preservá-los, né? Porque estão em atividade ainda. Então eu peço escusas até para a equipe que talvez ouça, só vamos falar o nome de vocês por questão de segurança, né? Mas enfim, e saímos de lá, nós ligamos tanto para o corregedor como para o comandante da rota, o Major Cássio. E a gente conversou, ele falou, você está zoando? Eu falei, não, a gente acabou de sair aqui da San Remo, a gente está com o alvo na mão aí, cara, era o último que faltava. Explicamos a dinâmica de como ocorreu. Eu estava tentando terminar agora o discurso para ler amanhã. Você sabia que a mulher dele vem aqui amanhã, viúva dele, para inaugurar a foto dele? Eu falei, não. Aí ele até fez alusão a isso aqui no discurso no outro dia, né? Então, foi uma ocorrência que Quantos eram no marcou total que entraram na casa do Henrique? 4 deles. E os 4 foram presos? Os 4 foram. Os quatro alvos saíram de circulação, né? Já pagaram pelo seu crime e tudo. Houve uma atuação muito grande, deixando também claro, comandante, não só da Polícia Civil como do Departamento de Prêmio e Vítima, mas também do 1º Batalhão de Choque e dos policiais militares que atuam no policiamento da região. O pessoal tanto da Força Tática, policiamento ostensivo. Esse aqui foi realmente um trabalho de equipe, comandante. Essa é uma característica nossa que a gente não pode perder, né? Eu me lembro quando eu era ainda tenente da rota, tivemos um policial assassinado, que foi o Gentil Prieto Júnior, e depois o Cabo Iga, né? 2 grandes policiais que foram assassinados. O Cabo Iga, inclusive, foi num acompanhamento, né? Numa perseguição policial, e os criminosos que estavam fugindo atiraram na direção da viatura, e o Cabo Iga estava debruçado, ele ficou pendurado ali, né? Foi um tiro. E assim, enquanto nós não pegamos esses caras, assim, era ponto de honra para a rota a captura desses assassinos, né? E serem levados à justiça, né? Um deles acabou morrendo em confronto, porque quis reagir. Me lembro que foi até um oficial que eu gosto muito, na época, hoje Coronel Ernesto, já veterano. Ernesto era um cara muito determinado, uma pessoa que eu tive muitas lições com o Ernesto, e ele foi o responsável aí eu me lembro, chamava Naldo Branco, se eu não me engano, o nome desse criminoso, que ficou meio famosinho na época, mas durou pouco a fama dele. Fábio, estamos chegando ao final aqui da nossa conversa. Eu quero muito agradecer você. Foi bacana a gente trazer aqui para o nosso público que está acompanhando aqui a nossa live. Obrigado mais uma vez pela sua presença, né? Desse serviço sensacional que a Polícia Militar faz para poder aplacar um pouco a dor daquele que nos deixou, sobretudo da família que fica, e a gente honrar na captura desses criminosos que fazem aí dos nossos policiais vítimas, né, dos assassinatos. Mas antes de terminar, Fábio, eu sempre gosto de perguntar para o meu convidado, né, para a gente conhecer um pouquinho mais aquilo que é a pessoa que está aqui. De certa maneira, esse programa também tem o objetivo de enaltecer trajetórias profissionais, e a sua é uma delas, né? Tanto na sua primeira etapa na carreira, voltado à área de choque, na área de gerenciamento de crise, na área de distúrbios civis, na área que eu te conheci, e depois numa nova roupagem, novo direcionamento, tendo participado desse departamento, e fica aqui o registro que o Fábio não trouxe, mas o Fábio muitas vezes tinha que ser seguro, né, controlado, porque ele era tenente-coronel responsável e estava lá fazendo campana. Então ele tinha que... É um garoto difícil porque
A polícia queria que ele ficasse atrás de uma escrivaninha, ele querendo lá estar no campo. Não é porque a gente aprendeu assim, para nós é muito difícil, né? Eu também faço ombreio com você isso aí, porque não tenho, eu falo isso até hoje, não tem uma ocorrência do GAT que vocês não vão ver o comandante presente lá, a gente comanda pelo exemplo, faz parte, né? Então, acaba sendo até um desdobramento, além de responsável pela parte administrativa, também aquela pessoa que acompanha ali no chão de fábrica os policiais. Isso é muito bem visto também pela nossa tropa. A nossa tropa tem um apreço especial também por gente que tem esse pendor. Meus parabéns a você, Fábio. Mas eu queria terminar aqui, você compartilhando conosco aqui uma frase que marca a tua vida, um livro que eventualmente tenha também sido algo importante, um filme que você gosta e o porquê de cada um deles. Está contigo. Obrigado, comandante. O senhor permite um comentário rápido? Claro, por favor. A gente estava conversando também um pouco antes, né? Falou assim, uma coisa pitoresca, né? Uma vez estava com o SAV, né, numa campana também, tipo, viu o alvo e o alvo saiu. E a viatura que estava mais fácil para ir atrás, né? Era nossa. Então, era o motorista, era o capitão, e encarregado era um tenente-coronel. Conseguimos ir atrás e conseguimos parar o carro do cara, usamos uma desculpa assim. Na hora que ele desceu, a gente grudou nele, né? E aconteceu uma coisa pitoresca, que estava tendo no outro lugar, no outro extremo dessa área, estava tendo um roubo a banco. Quando a polícia militar deu a resposta, todas as viaturas, depois que encerrada a ocorrência, voltaram para um caminho só. E tava eu, sabe, com esse ladrão na mão e com a arma na mão e juntou um montão de viatura. A gente falou, Jesus, né? Aí parou, olha, PM vítima, PM vítima, PM vítima, ó, esse cara é um... Aí o pessoal, pô, legal. Eu falei, ó, tô guardando a arma, o distintivo tá aqui. Falei assim, posso levar minha funcional? Eu falei, cuidado, né? Eu sabe contendo ele. Fui mostrar, ele, oh, valeu, ficaram todos felizes. Começou a correr notícia. Ele olhou, você é tenente-coronel? Sou. Sei que ele é seu motorista? É, sim. Seu motorista é um capitão? Vocês dois são oficial? Falei, somos, é normal isso aqui na PM vítima. A gente falou, ah, tá, né? Aí quando eu cheguei na base, correu a notícia, né? Falaram que mudaram um pouquinho a história, né? Mas enfim, foi positivo, né? A frase, comandante, que tem até aqui no livro, né? Aquele que combate monstros deve tomar cuidado para que ele mesmo não se torne um. Quando se olha muito tempo para o abismo te encara de volta, né? Nietzsche. Então, ela pode ser usada por vários aspectos, né? Em vários pontos, né? Ponto de vista pessoal, mas, enfim, comandante, não se contaminar com o ambiente. A polícia, ela vive em tudo, né, no fio da navalha. O que a polícia militar faz, a polícia civil, tudo, não é uma conta matemática de resultado exato. A gente está ali, né? E é importante que a gente sempre mantenha nosso profissionalismo, foco, fé, nossa força, né? Na vontade de servir. Uma coisa também que eu complemento nisso daqui, eu faço lembrar dos agentes do departamento que tem vítima, uso uma coisa bem simples. O que faz a polícia? O que se espera da polícia? Pergunta para uma criança de 4 anos. O que faz um bombeiro? Ela vai falar, apagar fogo. Se perguntar para uma criança de 4 anos, o que faz a polícia? Básico, né? Ela prende ladrão, vamos dizer de uma forma clara, a gente sabe que é mais complexo, mas de uma forma singela. Prende ladrão, defende os outros. Então, se a gente for perguntar para alguém, para uma criança de 4 anos, o que faz a polícia, na prática, para mim, é o que faz o departamento de prêmio e vítima. Prende ladrão e dá respostas, né? Essa frase aqui, para mim, é a que mais marca, que é a gente ter foco, não ser aquilo que combatemos, né? Entendi. Livro, comandante. Um livro? Livro. Eu já li umas 7 vezes. Hans-Ulrich Rudel, Piloto de Stuka. Não por questão ideológica, de forma alguma, olhando assim aquele regime imbecil que é o nazismo, tudo. Mas se a gente olhar como ser humano, Hans-Ulrich Rudel, que é praticamente o pai da aviação de ataque, né? Ele era um piloto que voou até seu último de guerra, estava com uma perna amputada, estava com outra perna ferida, né? Eu não estou falando de ideologia, deixando bem claro, não, tranquilo, claro. O esforço dele, né? Quando criaram aquele avião A-10, que na verdade é um canhão que foi montado sobre o avião, é verdade.
os engenheiros, né, que projetaram, falam assim, é obrigado que vocês leiam esse livro, o livro de Hans-Ulrich Rudel, o piloto de Stuka. Esse livro umas 7 vezes. A gente via desde o esforço dele, quando ele foi ferido, perdeu a perna, continuou voando, aquele esforço de sempre continuar, fazer o quê? Eu preciso defender o povo alemão disso, eu preciso fazer isso. Então, para mim, é um livro fantástico. Piloto de Stuka, Hans-Ulrich Rudel. Bacana. E o, E o o filme, filme? Tem algum filme que marca a tua vida? dois, eu gosto muito de Homens de Honra, né? Aquela dos mergulhadores, né? Ah, muito bacana, muito Aquilo bacana. lá O David é, Bowie com Cuba Gold Jr. esse filme ele é fantástico, né? Desde o esforço, a simplicidade, a forma rude, né, com que o outro procura auxiliá-lo, é, E o racismo também, que está presente muito no livro, né? o No racismo filme, né? no filme, né? Era uma questão de época, né? Ainda existe racismo, a gente não Ah, pode negar jamais, em hipótese alguma, mas era aquela coisa, inclusive, dentro de uma instituição militar. nossa. Então, o Homens de Honra por tudo que ele mostra, né, de superação pessoal, né? E um que acho que todos conhecem, que é o Resgate do Soldado Ryan, né? Ah, Até pelo juramento que foi feito, né? Assim, a gente tem essa missão, nós vamos cumprir, né? Desde a situação de combate, tudo, o capitão na linha de frente, né? O capitão combatendo junto. Isso aqui foram dois ótimos filmes para mim, comandante. a parte mais cômica desse filme, para mim, é quando eles estão caminhando lá, né, cumprindo a missão para achar o soldado. E a tropa dele, a equipe dele, está muito chateada com isso, porque eles acham que não é um serviço nobre, né? E buscar um soldado Isso. lá, que é arrimo de família, etc. Tal. E aí eles começam a fazer uma reclamação, etc. Tal, disso daí. E aí eles falam assim: o senhor não tem nada para reclamar, capitão? Ele falou: não, eu não tenho para reclamar, porque eu não reclamo para subordinados, né? Se eu tiver que reclamar, eu reclamo para o meu superior. E aí já deu uma no cara. Aí o cara falou: bom, mas suponhamos que se eu fosse reclamar para o seu superior, como é que o senhor reclamaria? Aí ele fala assim: eu falaria, comandante, muito obrigado pela missão, é uma honra poder cumprir essa missão, estou muito orgulhoso dessa missão. E muito... Aí os caras ficam com aquela cara e falam: pô, o cara é bom mesmo, né? Cara, você lembra dessa cena, Fábio? Lembro, sim. Né? Cômica, né? Mas, gente, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. É sempre assim, viu, Fábio? Conversa entre amigos, ela passa muito rápido. E eu queria agora devolver para você a palavra, para você fazer sua despedida, suas considerações finais, antes de eu fazer o fechamento da nossa live de hoje aqui com a sua presença. O senhor, comandante, muito, muito obrigado, senhor. Nosso amigo, o Coronel Santiago, também. Vários amigos estão no hospital, a equipe CT Segurança pela oportunidade, quem nos ouve nessa noite aqui também, minha gratidão. A equipe PM Vítima, caso o pessoal queira ter uma ideia de volume, né, que é necessário uma equipe dessa daí. O próprio livro está marcado isso, entre 2013 e 2019, nós tivemos 437 policiais mortos aqui em São Paulo. O ano passado, 25 policiais. Então, quando a gente vê uma profissão como essa, um índice de risco em que é necessário dedicação, pessoas vocacionadas, né? Toda vez que tomba um policial militar, é uma missão sagrada. Não só por ser policial militar, mas porque quem atenta contra um policial militar também já cometeu e irá cometer crimes contra a própria sociedade, né? Então, quando o pessoal atenta contra a vida de um policial militar, essa resposta é mais do que necessária. Então, quando vemos o Ricardo Sávio, cujo nome está aqui no livro, a vida que teve não só o subtenente Otávio, mas vários outros policiais que passaram pelo departamento, alguns hoje estão na luz de Deus, né? E principalmente quem hoje está com o bastão, né? Meu orgulho e minha gratidão por ter servido com vocês. Muito obrigado pela visão, né? Pela percepção, pelas experiências que a gente passou junto. Uma curiosidade também, comandante, a primeira equipe ao fazer aquele uso de torniquete, a PH, né? Ou a PH de combate aqui em estado de São Paulo, foi a PM vítima numa ocorrência, junto com uma outra unidade de elite, junto com o GAT. Só para variar, quando a gente foi no local, encheram a gente de tiro de fuzil, como sempre, né? Para não. Só que tem aquela famosa, alguém tem que fazer isso. E nós fomos. Não ficou na crítica, né? E a equipe PM Vítima, junto com o GAT, foram as duas primeiras equipes, antes mesmo de ter esse evento que aconteceu
em Viracopos, né, que usaram torniquete, mas a PM vítima foi junto com o GAT, né? Por sinal, o primeiro que aplicou essa situação de ensinamento de torniquete, essas coisas lá, foi um agente, um amigo pessoal cujo nome começa com W, e o Ricardo sabe que se encontra aqui no livro. Vocês da PM Vítima, de coração, vocês são minha família. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a todos vocês aí da Corregedoria, em particular o pessoal, os policiais aí do Departamento PM Vítima, que vocês continuem com honrando essa tradição que já hoje é muito reconhecida pelo trabalho que tantos que passaram por aí fizeram, e agora vocês com o bastão na mão têm que entregar para honrar o legado, né? Muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado por dar essa satisfação àqueles que ficam, me refiro às esposas, aos filhos, aos pais dos nossos policiais que tombaram no cumprimento do dever. Muitíssimo obrigado a você também que nos acompanhou aqui nessa noite, foi um privilégio tê-lo aqui, e eu faço votos que nós continuemos juntos, unidos, com conversas como essa, enaltecendo trajetórias como essa e profissionais como esses, a gente consiga fazer desse país grande um grande país. Super abraço, força e honra.